Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô um pouquinho sumido, mas já voltei já. Hoje a gente vai falar sobre um tema, assim, que não acredito que hoje seja tão debatido. Acho que muitas pessoas já tiveram muitas respostas. E eu vim trazer aqui a minha opinião, né? Porque, como eu sempre falo aqui no meu canal, eu sempre falo disso. Que é se pombogiras são prostitutas, né? Eu nunca tive muito esses tabus, gente. Eu sempre ficava assim, muito sempre esperando o momento certo pra conhecer as minhas entidades e perguntar pra elas, sabe? Eu nunca fui muito tipo, ai, a minha moça, ela é babadeira, sei lá. Nunca fiquei muito nisso, sabe? Já vi, tipo, muitas pessoas falando, tipo, no TikTok, tipo, eu tenho Padilha. E chegava lá, não era Padilha, era, tipo, sei lá, Maria Farrapo, ou uma pombogira, assim, que ninguém conhece. Eu lembro que eu falava, assim, antes de conhecer Maria Padilha, né, uma Maria Padilha, eu sempre falava assim, eu nem tenho essa coisa com Maria Padilha, Maria Mulambo, tipo, qualquer entidade que eu conversar pra mim tá bom, sabe? Tem gente que escolhe, eu já vi muita gente escolhendo, só quero falar com Maria Padilha, se eu não tiver, não quero. E pronto. Quando eu conheci uma das Maria Padilhas, né? Que eu já expliquei já pra vocês porque que tem várias, o vídeo vai aparecer aqui em cima. Eu comecei a entender por que as pessoas eram tão apaixonadas assim por Maria Padilha, porque, gente, ela é muito, sei lá, eu não sei explicar pra vocês, ela tem um charme assim, sabe? Nossa, Maria Padilha das Almas assim, também é a maior, sabe? Já conheci ela também. E aí, ainda continuando essa pegada nesse contexto de falange, tem uma falange de Maria Padilha, ou até mesmo de Pombagira, que fala elas trazem no nome delas, né? Tipo, Pombagira Sete Maridos, tem as Sete Facadas. E também, dentro desses caminhos, a gente tem a falange do cabaré, né? Que aí já tem em muitos espaços esses nomes, né? Por exemplo, tem a Pombagira Menina do Cabaré, tem a Maria Padilha do Cabaré, tem a Maria Quitéria, né? Que, se eu não me engano, ela trabalhou no cabaré, mas quer dizer que todas as Marias Quitérias são, né, trabalharam num cabaré. Dama da Noite já conhecemos também que já trabalhou no cabaré, né? Mas ela não traz esse nome, mas já trabalhou no cabaré. E vamos lá, né? Por que que algumas pombagiras nas histórias delas, no nome delas, né? Elas trazem isso. Muitas dessas moças, elas trabalharam numa época assim, né, gente? Que era ainda um momento de inquisição. Então, mulheres, elas tinham que servir literalmente o homem. As mulheres não trabalhavam, elas não tinham momentos de lazer ali. Então, assim, muitas das vezes era cuidar de criança, né? Porque tinha que ter um filho. Muitas das vezes tinha que ser homem, enfim, né? E toda aquela questão que a mulher ela tinha que lidar. Então, naquela época, as mulheres elas não tinham democratização, elas não tinham, elas eram um ser que estava ali para ser usado. E muitas das mulheres começaram a negar isso, que elas não queriam literalmente isso. Então, com o tempo, elas começaram, né, a ser esposas de casa. Não, você não vai morar comigo aqui, minha filha não vai ser uma encalhada, entendeu? Que era o que era fora da sociedade. Minha filha, você não quer casar? Como assim você não quer casar? Todo mundo quer casar, por que você não quer? E aí, com tudo isso, essas mulheres acabavam sendo expulsas, né? Tinham mulheres que muitas das vezes, porque os casamentos eram arranjados, então elas fugiam, então elas acabavam virando andarilhas. E dentro desse contexto, como não tinha nenhum serviço, elas acabavam se prostituindo, porque era a única maneira de conseguir dinheiro. Então, dentro de todo esse enredo que a gente traz, essas mulheres elas acabavam se prostituindo porque não tinha outras maneiras de serviço. Então, era uma maneira delas resistir, né? E falar, não, eu não quero casar e eu vou ser independente da minha maneira, mas eu vou ser independente, eu não vou servir um homem. Justamente, né? Essas sete facadas, por exemplo, se homens respeitassem elas ali no momento de trabalho, elas esfaqueavam eles, jogavam o corpo no mar, entendeu? E é isso. E quem vai falar que elas matou alguém? Entendem? E muitas dessas mulheres também, às vezes elas acabavam sendo freiras, né? Para não estarem dentro desse espaço, né? De família tradicional, ter que servir um homem, tem que fazer tudo que o homem quer, né? Muitas também já trabalharam
né, dançarinas, trabalharam limpando espaços. Era ali, gente, do jeito que dava pra fazer e também no processo de vida delas. Então, assim, não dá pra generalizar e falar que todas eram prostitutas, porque era a única coisa que tinha. Não, era o que dava ali pra elas e, enfim, entendeu? Algumas dessas mulheres começaram a praticar, sim, a alta magia. Muitas foram queimadas pela própria igreja, né? Porque já a prostituição já era proibido, né? Já era muito marginalizado. Mas tinha muitos homens que alimentavam aquele, né, aquele espaço. Tinha uma movimentação monetária ali naquele espaço. Então, assim, era proibido, mas estava lá, entendeu? E o povo frequentava do mesmo jeito nas tabernas. Eu já ouvi uma história de uma pombagira, eu acho que o nome dela era Rosa Vermelha, se eu não me engano, que ela falou assim que ela trabalhava no cais, e aí o marinheiro chegou, né, e aí todo aquele babado, e ele não tinha dinheiro, e ela tava com fome. E aí ele falou, não, então eu te dou comida e assim, e ela contando que durante esse percurso que ela teve na vida dela, tipo, elas trabalhavam literalmente pra comer, porque era uma coisa assim, não era nada fácil, não é tão romantizado hoje como é a prostituição. Eu acho que às vezes as pessoas romantizam sim a prostituição. Mas enfim. Então, essas moças, elas traziam dentro desse contexto, né, toda essa resistência de não vou fazer o que a sociedade quer que eu faça, e elas trazem isso até hoje, sabe? Nos médiums, tipo, eu faço o que eu quiser e é o que é bom pra mim, e tipo, ninguém vai falar nada e pronto, acabou, entendeu? E sempre pensando nelas, na liberdade, sempre isso, sabe? Esse quesito de liberdade, de ser você mesmo, independente dos desafios que tiver. Isso é pomba-gira, entendeu? Também sobre a história do batom vermelho, né? Que era utilizado pelos homens, e aí quando as mulheres começaram a usar, começou a ser visto como um afronte, né? E isso na Europa. Tanto que a cor vermelha é uma cor de resistência, né? Muitas pombagiras utilizam a cor vermelha, né? Que também tem muitos significados, mas também é, esse significado também serve na cor vermelha, né? Que é uma forma de resistir às mulheres, né? Tem muitas pombagiras também que trazem o enredo de que apanhavam, né? Dos seus maridos, então elas não aceitam. Elas trabalham muito com médiums que provavelmente possam se casar, e enfim, isso aí já é uma outra história. Porque, gente, as pessoas elas têm uma grande ilusão na cabeça delas. Principalmente quem não frequenta muito terreiro, acha que é simplesmente assim, ó, vai ter a pomba-gira lá, ela vai chegar e vai falar assim, ó, e aí, quem quer marcha? E sim, gente, a pomba-gira lá atrás macho, mas se ela quiser e se você merecer, entendeu? Não vai achando assim que, ai, vamos fazer uma amarração pra ser um macho que tem 5 centímetros. Aí, depois de muito tempo, esse espírito ele vai começar a fazer atendimentos e trazer na sua roupagem histórias, né? Aprendizados de sua vida. Aí, por que que tem esse nome, né? Por que que tem sete pomba-gira, sete maridos? Tem uma que chama Sete Esquinas, né? Que eu já ouvi falar. Tem sete cadeados. Por que que elas têm esses nomes? É a maneira delas de trabalho, entendeu? Por exemplo, quando fala sete maridos, não quer dizer que aquela pombagira teve sete maridos. Ou teve, né? Vai saber. Quer dizer que ela trabalha com sete caminhos, entendeu? Tanto daquele médium quanto com os sete caminhos da pessoa que ela vai atender. Por exemplo, as sete saias, eu já ouvi a história dela que ela teve sete maridos, sem nenhum deles saber, e quando eles descobriram, eles todos tentaram matar ela, né? Mas ela não morreu. E aí ela tacou fogo, enfim, tem todo um enredo lá. Depois, se vocês quiserem assistir a história dela. É muito segue muito essa linha de sete maridos, mas não quer dizer que todas as sete saias tiveram sete maridos e todas as sete saias morreram queimadas. Não quer dizer nada. É só a maneira de trabalho. O número 7 ele é muito visto dentro da Umbanda. É um número assim que a gente sempre vai ver. Por exemplo, pular sete ondinhas, a gente tem as sete cores do arco-íris, e tipo, isso não é só na Umbanda, isso tipo assim, é uma coisa que a gente fala no nosso cotidiano o tempo inteiro. Então, tipo, a falange de Cabaré,
é uma falange onde se trabalha com a diversidade. Geralmente as pombageiras que são da falange cabaré, elas passam por muitos espaços. Elas vão na Calunga, elas. Porque tem muitas entidades, gente, que trabalha, por exemplo, eu trabalho no cemitério. Não quer dizer que ela trabalha só no cemitério, né? Mas a falange de cabaré é uma falange muito diversa. Eu trabalho com uma pombageira que ela tem o nome do cabaré. E eu perguntei pra ela, né, se isso era porque ela trabalhou num cabaré. Em última vida, ela trabalhou, sim. Ela foi prostituta. Mas o nome dela, né, é pra poder falar que ela adentra em vários espaços. Então, tipo assim, ela vai na encruza, ela vai no cemitério, ela vai aonde precisar, entendeu? E ela, falando de cabaré também, trabalha muito com resgate de almas. Então, tipo, almas suicidas, pessoas que morreram, de maneiras assim, sei lá, sabe, bem podres, bem, assim, difícil de aceitar depois que morre. Essa falange adentra dentro disso, entende? Dentro desse espaço. Então não quer dizer que, sabe, que você chegou lá e a bombejeira falou que ela é do cabaré, que ela vai ser uma puta, vai falar assim, não, vou trazer pra você 50 homens, entendeu? Quem que é homem hoje? Ai, entendeu? Não tem nada a ver. E uma coisa que Padilha já falou comigo é que na época dela, a prostituição, comparada ao jeito que a gente é hoje, era muito diferente, porque ela falou assim que todo mundo hoje em dia é prostituta. Porque ela falou assim que a gente se expõe demais nas máquinas, que é tipo celular, né? Então, tipo, a gente expõe muito a nossa vida, ainda mais eu, que, tipo, né, tenho um canal e tudo mais. Ela falou que eu exponho muito a minha vida. E principalmente sobre essa coisa de trocar nude, ela falou que isso também é prostituição. E, tipo, também sobre essa coisa de. Hoje em dia é muito normal, gente, tipo, a gente ficar com muitas pessoas. Na época dela, ela me contou que era tipo assim. Pra você chegar a beijar uma pessoa, assim, tinha que conversar muito. Ela não me explicou muito bem como era quando ela trabalhava. Mas ela falou assim que pra poder, tipo, ter, assim, chegar num ato, tinha toda uma história, todos se encontravam várias vezes, né? Jantavam e depois que ia, sei lá, depois de 3 meses ou até mais. Quando ela me contou, eu ri tanto, gente. Quando ela falou que todo mundo era prostituta, eu não aguentei, eu me acabei de rir. Como eu disse pra vocês, outras já foram freiras, né? Outras balconistas. E dentro desse quesito de freira, gente, tinha um movimento muito grande de mulheres, né? De resistência dentro desse convento, né? Porque era só mulheres. Tem uma história também de Maria Padilha, que eu já vi de uma mulher contando que tem a igreja de Maria Padilha, né? Um convento que foi criado por ela. E esse convento ele foi feito só por mulheres, né? E é todo restrito. Tem várias coisas escondidas lá nesse lugar. Eu soube que fica muito perto de onde é o lugar onde ela foi enterrada, né? A Catedral de Sevilha, na Espanha, onde Maria Padilha foi enterrada. E, tipo, tem todo um BO, gente, toda uma história. Acho que super compensa vocês irem pesquisar um pouco mais sobre essa história. E é isso, gente. As pombageiras, elas têm as suas histórias muito diversificadas. Como eu já disse pra vocês várias vezes, a minha pombagira pode ter o mesmo nome que a sua, mas a história vai ser totalmente diferente. Então, deixem as pombageiras de vocês contarem a história delas. E é isso, gente. Eu espero ter explicado pra vocês. Pombagira, nem todas foram prostitutas, muitas sim. E elas merecem respeito, né? E é isso. Esse é mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida pode comentar aqui que eu vou estar respondendo pra vocês. É isso. Tchau, tchau.